Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado, meu nome é professor Toninho e esse é o programa Viva a Vila, do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado. Nesta oportunidade, nós conversaremos com o jornalista Sérgio Ambrósio, filho do saudoso Sidó, mas ele vai se apresentar e vai dar detalhes sobre a vida, sobre a formação, a vida dele, enfim, na Vila Prado. É isso aí, tudo bem com você, Sérgio? Tudo bem, Toninho. Primeiramente, agradecer o convite. Para mim sempre é uma satisfação falar sobre a Vila Prado, né? É um assunto que me toca o coração. Às vezes eu moro num local distante, mas a minha morada de verdade sempre é a Vila Prado, né? Sempre foi ali, apaixonado por aquele pedacinho de chão ali. Me fala um pouquinho sobre você, para que o público conheça um pouquinho sobre o nosso jornalista querido da Vila Prado. Toninho, na verdade, eu iniciei no movimento de bairros, através da Sociedade de Amigos de Bairro do Distrito de Ana Prado, que foi a primeira Sociedade de Amigos de Bairros oficial da cidade de São Carlos. Foi criada em 1977, em plena ditadura, inclusive com a devida repressão policial, né? Ou indevida repressão, e a partir ali de 84, eu passei a fazer parte da sociedade. Ali comecei, depois fui para o jornalismo, fiquei durante anos no Jornal O Diário, passei pela Primeira Página, Intersom, caminhamos um pouco aí na parte de jornalismo, tive um jornal próprio, semanário, que era o Vila Prado Agora, durante 7 anos, mas como nós não tínhamos ali um poder econômico, aí num momento ali não tinha mais suporte para manter, infelizmente, o jornal, que era um registro bacana, porque era um jornal direcionado à comunidade vilapradense, né, da grande Vila Prado. Então, é um jornal que me dava muito prazer, me dava mais prazer fazê-lo do que dinheiro. Um jornalista, acho que sempre teve uma vida com dificuldades, né? Sim, eu sempre falo, jornalismo é uma paixão, né? Não é uma profissão que a pessoa vai escolher para querer ficar rico, porque quem fica rico é dono de jornal, não é jornalista, né? E aí, depois do jornalismo, eu deixei o jornalismo em 2011, e eu tenho me dedicado muito à questão da Vila Prado. Por exemplo, existe uma lei, que é a Lei 18846, que é de 2018, que institui o Dia da Vila Prado, 1º de agosto. Essa lei ela é de autoria do professor Azuaite, que era vereador, através de uma pesquisa. Eu fiquei 3 meses, mais ou menos, na Fundação Pro Memória, fazendo leitura de atas da Câmara Municipal lá do século XIX, final do século XIX, até encontrar a primeira referência que tivesse da Vila Prado, porque não existia um registro oficial da data. E aí eu encontrei uma ata da Câmara Municipal, que naquela época não tinha prefeito, né? Era só a Câmara, e onde um dos vereadores falou, cumprimentando a Vila Prado em 1893, surgimento da Vila Prado. Foi um loteamento ali, né? Então, a partir daí surgiu a lei do Dia da Vila Prado. Mês de agosto, você disse? 1º de agosto. 1º de agosto, que legal isso. Olha, mais uma informação para o nosso público, né? História. Infelizmente, nós temos poucos dados históricos, né? Eu acredito que nos baús, embaixo do colchão, naquela gaveta no fundo do armário, deve ter muita coisa nas famílias mais tradicionais. Mas você pede para as pessoas, procura aí, acha alguma coisa, conta a história da sua família. E, infelizmente, as pessoas não percebem a importância daquilo, né? Então dificulta muito, né? A gente poderia ter relatos maravilhosos sobre as famílias
da Vila Prado, a família Scala, a família Ratti, a própria minha família, Ambrosio também, que é pioneira ali, tem muitas famílias. Esse é um problema da nossa sociedade, né? Falta de memória, não se dá muito valor à memória, Não. o que é muito triste. Sim, as pessoas deviam pensar o seguinte, não é para ela, né? Não fazer para ela, fazer para deixar. Deixa registrado aí. Deixa aí em algum lugar e um dia alguém vai usar aquela informação, né? Um dia vai ser interessante para alguém. A informação para a gente, né? O seu conhecimento, se você guarda para você, não vale nada. Então, essa descoberta você fez como jornalista ainda, né? Não, na verdade, como amante da Vila Prado. Eu não estava atuando como jornalista. Não, fiquei 31 anos atuando como jornalista, e aí não mais, e aí eu falei, pô, mas quando começou a Vila Prado, né? Quer dizer, eu sei muita coisa assim, de conversar, né? Que é uma coisa que eu sempre fiz desde de garoto, é conversar com as pessoas, principalmente as mais velhas. Porque as mais velhas têm história para contar, história do passado. As mais novas lembram aí de coisa de 1 ano atrás, 2 anos. Agora, conversar com aquele senhorzinho, tá, que conta a história lá de quando ele era garoto. Então, isso daí, foi aí que eu fui juntando informações e também pesquisa, né? Você tem que se dedicar à pesquisa. Se você não pesquisar documentos e aquela história que eu te contei mesmo do Conde, que não é uma história da Vila Prado, mas é do Conde, eu descobri fazendo essas pesquisas, querendo saber quando que surgiu a Vila Prado. Fala um pouquinho sobre essa pesquisa que você fez, então. Além das atas da Câmara Municipal... Essa questão do Conde... eu pesquisei muito dos jornais, né? E documentos. Aí, em determinado momento, cheguei lá e me deparei com uma história do Conde e os escravos, né? Eu falei, nossa, mas vamos ver essa história, o que é, porque tudo te chama atenção, né? Você tem 3 segundos para chamar a atenção do leitor, é no título. Então, me chamou a atenção, fui ler. E um fato muito interessante aí, que o Conde, antes da abolição dos escravos, ele foi até o cartório de Rio Claro, porque São Carlos não tinha cartório, foi lá e alforriou parte dos seus escravos, os principais, aqueles que trabalhavam na residência do Conde, né? Era babá de filho, pessoa que fazia comida, enfim, eram aqueles próximos. Quem cuidava da cocheira, dos cavalos do Conde, provavelmente estava na lista, e isso aparece como que o cara foi lá e pegou aqueles mais próximos e já alforriou eles. Não, na verdade ele não alforriou. Ele fez uma jogada legal, onde ele libertou esses escravos, eles deixavam de ser escravos pela lei, mas eles tinham um vínculo com a família, com o Conde, com a família dele, durante anos. E 2 anos depois veio a abolição, todos os escravos estavam livres. E aqueles já eram livres, mas eles tinham um contrato que, se eles não cumprissem o contrato, então eles estariam cometendo um crime na época, né? Como que você deixa de cumprir o contrato com o Conde, né? Se bem que a história também conta que os fazendeiros abandonaram os escravos por ocasião da abolição. Foram abandonados, né? Tem duas vertentes, né, nessa história, né? Você tem o abandono, bem, já que você não é mais meu escravo, então te vira. E do outro lado, você tem os escravos que chegaram, agora eu sou livre, posso ir para onde eu quiser, e se manda, e sai pelo mundo. Por quê? Porque estou livre. Só que ele não tinha trabalho, e uma hora a fome bate, né? E aí, que aliás a comunidade, a população negra, até hoje, quer dizer, não, lógico, mas os tataravós, bisavós dos negros de hoje passaram por isso, muitos deles.
De você chegar e falar, agora, estou com fome, eu preciso trabalhar, preciso ganhar, então vem trabalhar aqui, eu te dou um prato de comida. E ficava por isso, quer dizer, então era talvez, tirando a questão da agressão, do subjugar o ser humano, a situação desses negros libertos que saíram correndo pelo mundo acabou sendo pior do que quando eram escravos, porque nem a comida eles não tinham. É o problema, né? Agora, tem relatos também que eu vi, de São Carlos, inclusive, interessantes. A Vila Isabel, que provavelmente é o primeiro bairro de São Carlos. Você tinha o centro da cidade e você tinha a Vila Isabel. Pelo que eu vi nos relatos, a Vila Isabel era colônia de uma fazenda. E, quando teve a abolição, o fazendeiro, que não lembro qual que era o nome dele, chegou e deu aquilo ali para os negros que continuaram trabalhando com ele, não mais como escravos, e que tinham onde morar. Então, é uma história super que mostra o outro lado, né? Porque teve, como os italianos, os imigrantes italianos, muitos deles vieram aqui e foram colocados em condições de escravidão. 1870. Então, substituíram o negro africano pelo italiano que fugia da guerra como o seu escravo branco. Ou seja, escravidão não tem cor. Mas voltando à Vila Prado, conta um pouquinho sobre a sua família, o Sidó, nossa, uma pessoa, uma figura histórica também do bairro, né? Sim. Seu pai. Bem, eu sou filho, como você já disse, do Sidó, que o nome dele é Luiz Ambrósio. Conhecia como Sidó, toda a população conhecia como Sidó. Então, ele era o Sidó do bar. O meu pai, meus avós, primeiro nós pegamos meus avós, Marco e Angelina, eles vieram da Itália. Então, meu avô veio da Itália, veio para cá, trabalhou em indústria e na construção civil, foi um dos pedreiros colaboradores para a construção da Santa Casa, logo veio, porque ali era um trabalho voluntário, e ele teve, são 6 filhos, eram 5 homens e uma mulher. E meu pai trabalhou como garçom no carro-restaurante da Companhia Paulista, trabalhou como garçom em restaurantes da cidade, e depois... A nova geração não sabe o que é isso. Não sabe nem o que é um carro-restaurante, né? Eles devem achar que é um food truck. A partir dali, meu pai depois teve uma envasadora de bebidas, que meu pai comprava vinho do Rio Grande do Sul e envasava aqui e vendia. E depois ele abriu uma das primeiras mercearias da Vila Prado, na verdade a Bela Vista, porque era na esquina de onde está a Igreja Santo Antônio ali. Então, ele montou ali. E naquela esquina ali ele ficou por 42 anos com a mercearia, que depois ele passou a mercearia para o irmão dele, para o Nenê, e aí ele construiu no outro lado da esquina o bar. Então ficou a mercearia do irmão aqui, o bar, e do lado do bar tinha o açougue, que era do meu outro tio, o Gilim, né? Então era uma família, a família sempre foi do comércio, família sempre ligada ao comércio. Então a gente tem essa tradição ali do comércio, né, na Vila Prado. Que meu pai contava histórias assim que, na época que ele abriu a mercearia, era mais um fim de semana que tinha um movimento, que as pessoas saíam das fazendas, no arredor ali, e vinham fazer suas compras. Comprar. Aí ele levava de saco de açúcar, era o saco fechado, de saco de dinheiro para casa. E chegava à noite e ficava separando as notas, porque era muita... também acho que não valia muita coisa, precisava de muito dinheiro para comprar as coisas, mas ele contava assim, por exemplo, que ele chegava a pegar um dinheiro que, se ele quisesse comprar uma quadra inteira da Bela Vista, como foi oferecida para ele a quadra hoje, em frente à Igreja de Santo Antônio,
ele tinha o dinheiro para comprar. Porque as terras também valiam muito pouco. Quer dizer, o dinheiro não valia muito, mas também tinha uma facilidade para as pessoas comprar o seu terreno, construir sua casa. E quando ele, inclusive, meu pai não comprou aquela quadra, porque quando ele foi falar com o pai dele falou: você está doido comprar isso aí cheio de barba de bode? Vai fazer o que com isto? E como um bom filho de italiano, sim, senhor. E não comprou. Essa é a marca, mas ele era uma pessoa, não é por ser meu pai, mas é uma pessoa muito querida na Vila Prado. E as pessoas sempre... Esse comércio dele era por volta dos anos 40 ou 50, por aí? 42, agora você... em torno dos... para dar uma noção pro povo, em torno de 1940, que foi quando surgiu a Bela Vista, né? Quando teve o loteamento da Bela Vista, foi... Próximo disso, acho que foi em 1930, ele comprou e construiu ali na esquina, mas não tinha mais nada, era ele lá com a mercearia, e depois uma casa aqui, outra lá, um pouquinho mais para frente, para o lado da Travessa 7, você tinha a casa dos Ratti. Pelo que você está me dizendo, a base da economia era a agricultura, né? Agricultura. E as pessoas vinham para a cidade para fazer o famoso pedido, né? Isso aí, vinham com uma lista que chamava-se pedido. Pedido. Né? Pagava à vista ou punha na caderneta. Pelo que meu pai falava, as pessoas pagavam à vista, viu? Recebiam na fazenda pelo serviço a semana e ia fazer as suas compras. Era mais ou menos esse... E ali tudo era fazenda, né? A Fazenda Bela Vista, a Fazenda... Então foi toda a fazenda do Medeiros, tinha a fazenda que era do Cândido Padim, ou do Duarte Nunes. Do Duarte Nunes. Então aquelas fazendas todas, eles vinham fazer compra onde? Na mercearia, porque não tinha outro. Não tinha outro local, né? Para fazer suas compras. É muito interessante. Mesmo no bar, depois, eu cheguei a trabalhar com meu pai 10 anos no bar. De criança, né, até meus 19 anos, quando eu fui fazer faculdade e tudo mais. E foi quando ele vendeu o bar também, né? E é interessante, porque meu pai nunca deixou de ter, por exemplo, uma lataria, um palmito, uma azeitona, uma coisa assim. Porque as pessoas precisavam, naquela época não tinha supermercado 24 horas, loja de conveniência. Então, quando apertava, não, vai no Sidó que tem. Era famosíssimo. Então, era uma referência. Então, domingão lá, era normal estar vendendo as coisas que eram normalmente encontradas em mercearias. Porque nem supermercado você não tinha naquela época. Né? Você tinha as mercearias. E meu pai sempre manteve isso aí, porque para atender as pessoas. Isso é muito interessante. E acontecimentos interessantes, assim, pitorescos do bairro, que você se lembra? Bem, olha, nós tem a história do bonde, né? Que antes do bonde chegar a São Carlos, o bonde chegou a Vila Prado. E conta um pouquinho, fala um pouquinho. Que foi, eu fiz até uma anotação aqui, vamos ver se eu acho. Mas não era o elétrico, né? Não, era serviço de bonde elétrico, foi na cidade. Ali era o bonde puxado a cavalos. Que legal. Isso daí foi em 1895. A Vila Prado, uma recém-nascida com 2 aninhos, já tinha bonde. E esse bonde saía ali próximo onde o Jesuíno de Arruda, né, que era o final da Vila Prado, e vinha na Rua Larga, vinha pela Rua Larga e ia até a estação. E dali voltava, esse era o percurso. Mas durou pouco, porque logo na sequência veio a pandemia da febre amarela. Oxe. E aí... 17 mil foi? Não sei quando foi mas foi por ali, né? Foi próximo ali. Teve vida curta, os bondes, os cavalos passaram sua vida sossegados depois disso. Isso eu acho interessante, né? Muito interessante. Isso também se cabe ao Coronel Leopoldo Prado, que era um cara... Dele, então. E era gratuito. O bonde era gratuito. Ele colocou porque ele achou que tinha que ter um transporte para levar as pessoas até a estação
que dali eles iam para o comércio, que o comércio da cidade já era ali Na Baixada. Na Baixada, então já ia para aqueles lados ali. E porque o Coronel, ele era um cara que tinha uma visão além do tempo dele, muito além. Uhum. Era um visionário top 10. Né? Então vou entrar nessa do Coronel, que remete ao porquê do surgimento da Vila Prado. Coronel, ele, acho que em 1890, ele era vereador aqui. E ele apresentou um projeto que ele queria fazer na Baixada do Mercado, hoje Baixada do Mercado. Ele queria fazer um grande projeto ali de comércio e lazer e tal, que seria fazer um lago, com pedalinhos, com restaurantes, com lojas, né? E era um investimento dele, com recursos dele, não era do município. E ele colocava ali que 30 anos depois ele iria usufruir daquilo ali durante 30 anos e passaria para o município. E não foi aprovado pela Câmara. Puxa. E aí isso trouxe um desgosto ao Coronel em relação a São Carlos. Aí, na sequência, ele, desgostoso, abandonou a política, não quis mais saber. E aí surgiu, ele falou, pô, mas eu vou embora, tudo bem, eu posso vender minhas fazendas, aqui minhas terras. Mas antes surgiu a ideia, alguém deu a ideia de lotear as terras deles ao longo da ferrovia. E aí ele trouxe um engenheiro alemão, que, se eu não me engano, trabalhou também nas obras da ferrovia, recontratou. O cara fez o grande projeto da Vila Prado, que a Vila Prado, geograficamente, ela é o menor bairro da grande Vila Prado, mas ela começa na Rua Ana Prado, aí você tem a Rua Larga, e, por fim, você tem a Bernardino de Campos, a parte de baixo. A parte de cima da Bernardino já não era loteamento. Ali você só tinha... já era começar a Fazenda Bela Vista. E ali você tem 1.200 metros de extensão, algo em torno de 300 a 400 metros de largura, né? É estreito. É um pedaço de chão, realmente. E salão não existia ainda. Não, né? E né, a Bernardina era a rua... A salão é do fazendeiro, né? Então, aí depois, em 1930, os irmãos Salum fizeram o loteamento Bela Vista. Aí foi Bernardino, Salum, Gastão, foi Quintino, eu acho que parava na Quintino, a Bela Vista, ou na Francisco Fiorentino, não sei, mas parava por ali. Por ali. E aí foi feito esse loteamento. Então, que eram terras que o Salum tinha comprado nós falamos agora de pouco, no Canto de Padinha, o Duarte Nunes. Era a fazenda do Duarte Nunes, aí compraram, que o Duarte Nunes foi se dedicar à carreira em São Paulo e não quis saber mais de fazenda, né? Não quis ser mais fazendeiro. E eles compraram. E aí fizeram esse loteamento da Bela Vista. E aí depois veio Bela Vista e foi para frente. Mas o que eu estava dizendo, então o Coronel, magoado, fez o loteamento e ele queria que o loteamento realmente fosse para atender as pessoas que necessitavam comprar o lote ali, mas que fosse uma coisa marcante da cidade. Não queria simplesmente, vou pegar a terra aqui, fatiar e tudo bem, deixa aí. E aí ele vendeu as outras propriedades que ele tinha na cidade e se mandou com a família para a região de Botucatu. Eu tentei levantar alguma coisa lá na região de Botucatu, nunca ninguém ouviu falar do Coronel. Sérgio, eu agradeço a sua presença, né, nesse programa e convido você para que nós façamos uma segunda edição, tá? Isso aí, meu ouvinte, na próxima semana ouviremos a segunda parte do relato aqui do nosso querido amigo Sérgio Ambrósio. Até lá!